Napoleão, ele dizia, né, essa frase me tocou muito. Homens de grande ambição procuram a felicidade e encontram a fama. E aí eles acham que encontraram a felicidade. Então, por isso que a gente vê, triste dizer o quanto de famosos que a gente vê infelizes, porque eles focaram na felicidade e acertaram a fama, e isso não é diretamente proporcional. E o que ele queria dizer é que por trás de todo objetivo está a vontade de ser feliz e realizado. Mas quando o egocentrismo assume o controle, nós nos esquecemos do nosso objetivo e acabamos em algum lugar onde nunca havíamos pretendido estar. Por isso, então, a importância também até da sobriedade, daquele cuidado de cruzar caminhos diferentes, mas entender a euthymia, que é o que Sêneca fala, né, de manter ali o meu caminho. Sim, o filme significa tranquilidade, ao pé da letra. Sim. E aí ele fala, na parte 3, sobre o fracasso. Então você ascendeu, cresceu e fracassou. Dá um exemplo básico assim. Então o fracasso o que é? É vivenciar as agonias. Não inteiramente ser um fracasso financeiro, pode ser um fracasso espiritual, um fracasso emocional, enfim. Mas talvez nós tenhamos fracassado por conta do ego. Porque a gente perdeu o ego, a gente, suponhamos aqui, tá? Perdemos o ego, ascendemos. Lá na frente, quando nós chegamos no patamar que a gente falou, nossa, sempre está aqui, eu cheguei porque eu sabia que era. A Vitória falou, mentira, você não sabia que você tinha pretensão de estar lá, você não sabia que você chegaria naquele patamar, o ego toma conta de você, e isso pode levar ao fracasso, né? E esse livro aqui, pra mim, ele é muito emocional no sentido de que a sua emoção vai tendenciar todo o resto da sua vida. É por isso que você tem que tratar muito bem o seu ego, certo? Então, partindo daqui, ele diz, sejam quais forem os seus fracassos, ou os desafios que você vem enfrentar por conta desse fracasso, o ego é seu inimigo. E ele traz de novo uma frase de Adam Smith, que eu não vou ler, mas que ele fala que a humanidade, Adam Smith fala que a humanidade está mais disposta a identificar com a nossa, a se identificar com a nossa alegria do que com a nossa tristeza. Até porque ninguém quer por perto alguém triste, alguém que tá na baixa, né? É o que dizem, quando você começa a ganhar dinheiro, todo mundo bate nas suas costas e fala que acredita em você. Mas quando você estava embaixo, ninguém acreditava. E as pessoas que estão com você aqui em cima agora, dizendo que sempre confiaram em você, se você fracassar, elas vão sumir também. E claro que o fracasso não precisa ser grande. Às vezes, pequenos empecilhos pra gente são fracassos. E a maneira como a gente vai lidar com isso é que vai mudar toda a nossa perspectiva. Então, muitas vezes, alguma pessoa vai fracassar uma vez só e outras fracassarão várias. E isso não quer dizer que você é ruim. Eu acho que isso, talvez, para os nossos pais, digo eu com 23 anos, foi muito mais cobrado, não fracasse. Para minha geração, eu tenho escutado muito sobre o fracasse, o quanto antes, o mais rápido possível, para você aprender antes. Muito se fala de mínimo produto viável, para você poder fracassar o quanto você precisar. O Vale do Silício fala isso. Fail fast. Então, fale rápido, porque quanto antes você falhar, antes você vai aprender. Então, acho que isso já é algo que para a nossa geração tem sido muito mais palpável e nós temos nos permitido falhar mais, porque a gente tem entendido o quanto isso vem a nosso favor. E na prática, você não quer falhar, porque dói. Isso que eu ia falar. Entretanto, apesar da gente ainda ter mais esse contato e ser estimulados a falhar mais, ainda assim a gente tenta evitar. E quando fracassa, rapaz, dói pra caramba. Então aqui ele fala, né? E às vezes a gente pensa que o fracasso só atinge pessoas egomaníacas. Então, tipo, essa pessoa olha como que ela vai fracassar. Mas não, o fracasso atinge a gente quando a gente às vezes tem as melhores das intenções. A gente fala, meu, por que fracassou? Por que ninguém comprou o meu projeto? Talvez é porque aquele projeto não era para dar certo naquele momento, ou que aquele fracasso seja necessário para que você desenvolva novas habilidades. Só que se você tiver banhado a ego, você não vai saber filtrar dessa maneira. Sim. E aí a gente pode partir para falar sobre Katharine Graham. Essa história é longa. Galera, leiam. Pode contar. O pai deu uma grande empresa, né? O pai faleceu, ela ficou com a empresa, o marido abandonou ela e ela ficou com a empresa ali quase falindo. Muitos desacreditaram, pediram para ela entrar com processo de falência e tudo mais, mas ela continuou com a empresa. Ela, em determinado momento, ela comprou as próprias ações da empresa, porque os investidores começaram a vender as ações da empresa. E um jovem promissor deu ali um voto de confiança para ela. Warren Buffett, esse cara. É, o que eu ia dar uma história, que na verdade esse cara também, por ter acreditado nela, se tornou quem ele é hoje, por ter
dado um voto de confiança e ver que ela tinha um propósito ali, ela queria mais. E pelo tempo, né, naquela época, uma mulher jamais faria o que ela fez, o que foi o motivo de muitos investidores desacreditarem dela na época, era porque ela era uma mulher, já, tipo, ela ia fracassar. E aí o que o cara até traz aqui no livro, será que ela merecia? Ela era uma mulher boa, por que que ela mereceu fracassar tanto? Mas se ela tivesse desistido, talvez ela fosse só mais um túmulo aí, sem história pra contar. Mas ela continuou, ela acreditou, ela teve o golpe de sorte ali, o Warren Buffett entrou como investidor, comprou a ideia dela porque viu que ela tinha um senso de propósito e tudo deu certo. Podia não ter dado, é claro. Mas enfim, por que que deu certo? Porque ela não se deixou envolver pelo ego. Porque tem muito a questão do arriscar a própria pele também envolvida nessa história. Vale a pena ler, é uma história longa, mas que dá uma injeção aí, um gás muito grande, principalmente se você estiver passando por esse momento de fracasso na sua vida. Então você atinge sucesso em determinado momento, você fracassa. Essa história dá um gás bem, bem legal. Certo. No caso dela, ela fez um juramento de valor. Então ela tinha informação que poderia abalar a economia dos Estados Unidos, por exemplo. Só que, teoricamente, ela poderia publicar aquela informação porque ela está no trabalho jornalístico dela. Mas ela não publicou porque existia uma decisão judicial em curso e isso poderia abalar a decisão judicial, enfim. Então ela tinha um propósito, ela tinha a coerência do que ela ia fazer, e é por isso que o Warren Buffett deu essa ajuda para ela como mentor dela, né? E aí, independente de tudo isso, o que ele traz aqui é muito legal, que ele fala assim, não importa se o que você está enfrentando seja ou não culpa sua, por mais que você seja uma pessoa boa e você esteja fracassando, e a pessoa má, que você considera má na sua perspectiva, não esteja fracassando. A culpa, né, pode até não ser sua, que é o que o Joel fala, ou o problema, só que o problema em si é só seu, por mais que a culpa não seja sua. Porque de um modo ou de outro, cabe a você lidar com isso. Então, independente das circunstâncias externas, quem vai lidar com isso é você. E aí você precisa decidir se você vai deixar o ego falar mais alto e fingir, tipo, não, você é incrível, não sei o quê, ou se você vai lidar com a situação e, de fato, trabalho, que foi algo que ele já falou anteriormente.